Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro e nós vamos resolver esse problema aqui, tudo bem? Nessa aula. Em uma gincana de matemática, Vitor e Karina resolveram uma expressão numérica de maneiras diferentes. Quem acertou? Então nós temos aqui a resolução de quem? Do Vitor. E aqui nós temos a resolução da Karina, beleza? Ó, repare que o Vitor obteve este resultado aqui, ó. Menos 17 sobre 200. E no caso da Karina, ela obteve este resultado aqui. Menos 0,085. Então, para a gente saber quem acertou, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que calcular, beleza? Então, vamos pegar aqui esta expressão e vamos calcular. Então, essa expressão que eu vou calcular aqui, ó, essa aqui é com relação ao Vitor. Tudo bem? Então, essa aqui é a expressão que eu vou calcular com relação ao Vitor. Essa outra aqui vai ser a expressão que eu vou calcular com relação a Karina. E aí nós vamos ver quem está certo. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Temos aqui menos 1 sobre 5 elevado a 2, menos 1 sobre 4, que multiplica a raiz quadrada de 0,25. Ok, então vamos lá. Como eu tenho aqui esse menos 1 sobre 5 elevado a 2, o que eu vou fazer? Eu vou escrever ele quantas vezes, né? Em termos de multiplicação. 2 vezes, né? Por quê? Repara que o meu expoente, ele vale 2. Então, eu vou ter que repetir o menos 1 sobre 5 aqui, ó. 2 vezes em termos de multiplicação. Então, é menos 1 sobre 5, menos 1 sobre 5. Aí eu escrevo aqui esse menos 1 sobre 4, porque com ele eu não consigo fazer nada ainda. Então, menos 1 sobre 4. E com relação a essa raiz quadrada, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse número decimal aqui em fração. Então, eu vou fazer assim, ó. Repara que eu tenho aqui o sinal da multiplicação. Então, obviamente, tenho que trazer ele aqui para baixo também. Agora, com relação a esse número decimal, vai ficar assim, ó. Eu copio o número de cima sem a vírgula. Então, vai ficar assim, ó. 25 sobre... E aí eu escrevo primeiro o número 1 aqui, ó, no denominador. Agora eu vou contar o número de casas, né, depois da vírgula, nesse sentido aqui, ó. Daqui para lá, beleza? Quantas casinhas tem? 1, 2. Então eu vou colocar quantos zeros? 2 zeros aqui, ó. 1, 2 zeros. E agora eu coloco lá também o que agora? O sinal aqui do radical, né? Porque isso aqui originalmente é uma raiz quadrada. Então não posso esquecer de colocar o sinal do radical. A gente sabe também que quando não aparece nada aqui no índice, é porque o índice aqui ele vale 2. Tudo bem? Agora vamos continuar o desenvolvimento. Então, ó, eu tenho aqui uma multiplicação. Então, se eu tenho menos e menos aqui, eu tenho que confrontar. Então, eu sei que, ó, menos com menos é o quê? Mais. Então, já sei que a minha multiplicação vai dar um número positivo. Agora eu faço a multiplicação dos números. Multiplico os numeradores e os denominadores. 1 vezes 1, 1. Sobre 5 vezes 5, 25. Aí eu faço menos 1 sobre 4, porque por enquanto eu não posso fazer nada com esse menos 1 sobre 4. Que multiplica
ou seja, tem aqui o sinal aqui da multiplicação, né? Raiz quadrada de 25 sobre 100. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar essa raiz única em duas raízes pequenininhas. Uma para o numerador e uma para o denominador, separadas. Então, vou fazer assim, ó. Vou escrever aqui raiz quadrada de 25. Repara que é uma raiz sozinha para o 25, certo? Sobre raiz quadrada do 100, ó. Então vai ficar raiz quadrada do 100. Tudo bem? Então, ó, repara que eu não posso, pessoal, olha só, na próxima etapa eu não posso fazer mais 1 sobre 25 menos 1 sobre 4. Não posso, porque primeiro eu tenho que resolver de acordo com as regrinhas das expressões numéricas. Tenho que resolver primeiro as raízes quadradas, depois a multiplicação e só depois que eu vou resolver essa conta aqui, ó, de soma e subtração, beleza? Então vamos lá, prosseguindo. Vamos ter então mais 1 sobre 25, que é esse aqui, menos 1 sobre 4, que multiplica, então está aqui, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, aí eu pergunto, né? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual ao 25? No caso aqui vai ser qual? O 5, né? 5 vezes 5, 25. Então a raiz quadrada de 25 é 5. Sobre, aqui também, né? Raiz quadrada de 100. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é 100? Qual que vai ser? 10, né? 10 vezes 10, 100. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Beleza? Ok. Então, prosseguindo na próxima etapa, o que eu vou resolver primeiro? A multiplicação, certo? Então, eu sei que esse 5 sobre 10 aqui não tem nenhum sinal, então ele é positivo. Então, ó, vou escrever aqui, ó. Então, vamos trazer então esse mais 1 sobre 25 para cá. E aí, nós vamos primeiramente, né, confrontar os sinais aqui, ó. Menos com mais, menos. Então, já sei que o meu resultado aqui vai ser um número negativo. E aí, eu faço aqui a multiplicação dos numeradores e dos denominadores. 1 vezes 5, eu sei que é 5. E 4 vezes 10, 40. Tudo bem? E agora, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu tenho aqui uma subtração entre duas frações com denominadores diferentes. Então, vou ter que tirar o MMC entre o 25 e o 40. Então, vai ficar assim, ó. 25 e o 40. Bom, o primeiro primo que eu vou usar aqui para dividir vai ser o 2. Dá para dividir o 25 pelo 2? Não dá. Então, só vou descer o 25. 40 dividido por 2 é 20. Próximo primo, 2 de novo. Não dá para dividir o 25 pelo 2, então só desço ele. 20 dividido por 2, 10. Próximo primo, 2 de novo. Não dá para dividir o 25 pelo 2, então só desço. E 10 dividido por 2 é 5. Próximo primo que eu vou usar, 3, não dá. Então 5, né? Então 5. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. E aí o próximo primo é o próprio 5, né? 5 dividido por 5 é 1 e 1. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer as multiplicações aqui, tudo bem? Então eu vou fazer 2, que multiplica esse 2 aqui, que multiplica esse 2 aqui, que multiplica esse 5 aqui, que multiplica esse
5 aqui. Então, ó, eu tenho aqui 3, 2, né? Então, 1, 2, 3 e 2 5 aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 8, 40. E 5 vezes 40, 200. Então, meu MMC entre o 25 e o 40 deu 200. Então, agora eu vou calcular duas frações, não é isso? Vou calcular uma fração para essa aqui e uma para essa aqui. Então, vai ficar assim, ó. Coloco aqui o sinal da fração, o sinal de menos e o sinal da fração e trago esse 200 para onde? Para cá, certo? Então, vou colocar ele aqui e aqui. Ah, e o sinal de mais aqui também, né? Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir, né, como de costume, esse 200 pelo 25. Quanto que vai dar? 8. Então, o que eu faço com esse 8? Eu vou colocar ele exatamente aqui e vou multiplicar por um número que eu vou pôr aqui dentro. Quem que eu vou pôr aqui dentro? O 1. Então, esse 1 aqui, eu vou colocar aqui dentro. E vou fazer o mesmo procedimento desse lado aqui, ó. 200 dividido pelo 40, vai dar quanto? 5, né? Então, vai dar 5. Então, esse 5, eu vou colocar ele aqui. E vou multiplicar por um número que eu vou colocar aqui dentro. Qual que vai ser? Vai ser esse 5 aqui, ó. Então, vou colocar o 5 ali dentro. Tudo bem? E agora é só desenvolver, né? 8 vezes 1, eu sei que é 8. Sobre 200. Lembrando que esse 8 sobre 200 é positivo. Menos, que é esse menos aqui. E aí, 5 vezes 5, 25. Sobre 200. Agora tem que fazer aquela continha, né? Repara que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou conservar aqui o denominador, né? Porque a gente não faz nada com ele. E a gente vai fazer a continha aqui com mais 8 menos 25. Então, eu vou fazer separado aqui para vocês, ó. Mais 8 menos 25. Como eu tenho um número positivo e negativo, faço aquela famosa pergunta desconsiderando os sinais, né? Quem que é o maior? É o 25. Então, vai prevalecer na conta o sinal de menos. Já sei que o meu resultado vai ser um número negativo. Como eu tenho um número positivo ou negativo, aí eu faço o seguinte. Coloco o maior em cima, desconsiderando o sinal, né? E faço uma conta de menos, colocando o menor embaixo. Não dá para subtrair 5 do 8, então eu vou pegar 1 emprestado do 2. O 2 vai virar 1. E aí eu vou ter aqui o 15. 15 menos 8 vai ser exatamente o 7. Tudo bem? E aqui esse 1 eu só abaixo ele. Então vai ficar menos 17. Então vou pegar esse menos 17 e vou colocar aqui, ó. Tudo bem? Então tá. Então repara que esse resultado que eu obtive aqui, ó, é exatamente o resultado do Vitor, ó. Menos 17 sobre 200. Compara aí, ó. Eu vou até trazer esse meu resultado aqui, ó, lá para cima, para você ver, ó. Ó. Deu certinho. Ó. Menos 17 sobre 200. Agora, será que a Karina também fez certo? Vamos ver, né? Então, olha só. Repare que a Karina ela fez uma solução, uma forma diferente. Então, o que ela fez? Ela pegou esse menos 1 sobre 5 aqui, ó. Então, o que ela fez? Ó? Repara que ela calculou, ela dividiu 1 por 5. Então, olha só. Se eu pegar e dividir 1 pelo 5, primeiramente não dá para dividir, então vou ter que colocar um 0 aqui e um 0 com vírgula aqui. Agora dá para dividir, né? 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10.
E 10 menos 10 é 0. Então deu 0,2. Então eu vou ter aqui menos 0,2 elevado a 2. E aí eu vou pegar então esse menos 1 sobre 4 e o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 sobre 4 e vou dividir o 1 pelo 4. Dá para dividir 1 pelo 4? Não dá. Então eu vou ter que pegar aqui, colocar um 0 e um 0 aqui com vírgula. Aí 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Aí eu coloco um 0 aqui, porque não dá para dividir 2 pelo 4. Então 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20 é 0. Então vou pegar esse 0,25 e vou colocar esse camaradinha aqui, ó. Então vai ficar menos 0,25. 0,25. Que multiplica, né? 0,25. Raiz quadrada de 0,25. Então tá aqui, ó. 0, raiz quadrada, né? De 0,25. Tudo bem? Então, ó, vamos calcular aqui agora essa potência, né? Então, vou ter aqui, ó, menos 0,2 elevado a 2. Então, vou ter que repetir esse menos 0,2 na multiplicação duas vezes, ó. Menos 0,2 vezes menos 0,2. Aqui, menos, né? 0,25. Bom, deixa eu dar uma arrumada aqui, ó, nesse 2 aqui, que ele ficou meio longe, né? Esse 2 aqui, ele tem que ficar bem pertinho aqui da raiz, beleza? Então aí a gente tem aqui o sinal aqui da multiplicação e aí eu tenho a raiz quadrada de 0,25. Pois bem, qual que é o número, né, pessoal, que eu multiplicando por ele mesmo em número decimal vai dar 0,25? Bom, aqui no caso vamos fazer o teste, né? Se a gente pegar aqui, ó, o 0,5 e multiplicar por ele mesmo, vamos ver o que vai acontecer. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 0 vezes 5, 0. E 0 vezes 0, 0. Então, abaixo 5, 2 mais 0 é 2. E aqui eu tenho 0. Aí é o seguinte, quantas casas eu tenho daqui para lá, né? Depois da vírgula? Uma casa. E aqui, depois da vírgula, uma casa também. Uma casa mais uma casa, duas casas. Então eu vou contar de lá para cá, ó. Uma, duas casas e coloco a vírgula aqui. Opa! Então isso significa o seguinte, que o número que multiplicado por ele mesmo em número decimal dá 0,25 é o 0,5. Opa, então vou pegar ele e já sei que é o resultado ali, ó. Então aqui é 0,5, é a raiz quadrada de 0,25. Então agora tenho a multiplicação aqui, eu vou confrontar os sinais. Menos com menos, mais. Então já sei que aqui o meu resultado vai ser um número positivo. E agora eu vou fazer a multiplicação, 0,2 vezes 0,2. Então, 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 0, 0. Então aqui vai ficar 4, 0 e 0. Bom, quantas casas depois da vírgula eu tenho aqui, né? Em cima, uma casa e aqui também uma casa. Então, uma casa mais uma casa, duas casas. Então, de lá para cá, eu vou contar duas casas, uma, duas e coloco a vírgula aqui. Então, esse número que eu obtive aqui, o 0,04, eu vou colocar ele aqui, ó, mais
0,04. E agora eu faço a multiplicação aqui, né? Ó. Então repara que eu tenho menos 0,25 vezes 0,5. Como não tem nenhum sinal aqui na frente do 0,5, eu sei que então ele é um número positivo. Tudo bem? E aí eu tenho que confrontar os sinais, né? Primeiramente, menos com mais vai dar o quê? Menos. Então já sei que o meu número aqui na multiplicação vai dar um número negativo. E aí eu faço 0,25 vezes 0,5. Então vai ficar assim, ó. Olha só, vou fazer aqui 0,5 vezes 0,25. Então 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. 0 vezes, aí eu coloco o sinal de mais, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 2, 0, e 0 vezes 0, 0. Então aqui vai ficar assim, ó. 5 eu abaixo, 2 mais 0 é 2, 1 mais 0 é 1, e aí eu abaixo aqui o 0. Agora eu vou contar o número de casas decimais depois da vírgula. Ó. Então eu tenho aqui quantas casas decimais depois da vírgula? 1, 2. E aqui, depois da vírgula, eu tenho 1. Então 2 mais 1, 3 casas decimais. Então eu vou contar de lá para cá, 1, 2, 3 casas e coloco a vírgula ali, beleza? Então 0,125. Então esse é o resultado da minha conta aqui, ó. Então vou colocar lá menos 0,125. E agora eu faço a conta, né? Como eu tenho um número positivo aqui e um negativo, eu faço aquela famosa pergunta desconsiderando o sinal. Quem é o maior? Bom, o maior é o 0,125. Então, o sinal que vai prevalecer no resultado aqui, qual que é? Vai ser o sinal de menos, beleza? Então, já sei que o meu resultado vai ser um número negativo. E agora eu faço a subtração, porque eu tenho um número positivo e um negativo. Então, vou pegar o maior, colocar ele em cima. Então, ó, 0,125. E o menor vou colocar embaixo. 0, embaixo de vírgula, 0,04. Tenho que completar aqui o número de casas decimais. Então, eu vou colocar um 0 aqui, ó. Então, repare que isso aqui é uma conta de subtração. Então, ó, 5 menos 0 vai ficar 5. 2 menos 4 não dá para fazer, então vou emprestar 1 aqui do 1, 1 vai virar 0. E aí 12 menos 4, 8. Agora aqui 0 menos 0 é 0, e 0 menos 0, 0 de novo. E aí eu coloco do começo ao fim, vírgula embaixo de vírgula, beleza? Então deu 0,085. Então, ó, 0,085. Bom, esse é o resultado que eu obtive aqui, ó. Será que vai bater com o resultado lá da Karina? Vamos ver. Opa, deu, né? Olha aqui, ó. Repara que é o mesmíssimo resultado, ó. Menos 0,085. Ou seja, a única diferença então é que os dois acertaram. E a diferença é que o Vitor resolveu em forma de fração e a Karina transformou tudo aqui em números decimais. Então a resposta, quem acertou? A resposta vai ser a seguinte. Vamos colocar aqui a resposta. Ambos estão corretos. Tudo bem, pessoal? Então vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.